Prontos para mais uma aula? A aula de hoje será sobre cálculo de férias. Vamos conhecer um pouquinho sobre legislação e como calcular corretamente as férias de cada colaborador. Cálculo de férias. Vamos começar falando um pouquinho sobre o que são as férias? Então, gente, férias é um período concedido ao empregado para que ele possa descansar. Descansar a mente, descansar corpo e retornar ao trabalho com o gás total. Esse período geralmente ele é concedido depois que o colaborador ele trabalha entre um ano e meio. A Constituição Federal de 88, ela assegura que todo trabalhador ele precisa anualmente tirar suas férias e que ele não pode ter prejuízo salarial, muito pelo contrário. As empresas elas têm que acrescerem mais 1/3 de férias sobre a remuneração desse colaborador ou sobre o salário nominal desse funcionário. Existe o período aquisitivo e o período concessivo. O período aquisitivo é esse período de 1 ano que o trabalhador ele fica na empresa cumprindo com o seu tempo de trabalho. Então, por exemplo, aqui eu trouxe o exemplo de que ele entrou no dia 1º de setembro de 2020. Então, no dia 38 de agosto de 2021, ele vai completar 1 ano de empresa. Isso significa que ele cumpriu 1 ano de período aquisitivo. Após essa conclusão, aí sim vem o período concessivo, que cabe o quê? A organização, cabe à empresa agendar as férias desse colaborador e conceder para ele o tão descanso merecido, né? Todos os dias que ele precisa ficar para repor todas as energias e fazer a sua programação de férias. O período concessivo, ele abrange os 12 meses próximos ao período aquisitivo. Cada período aquisitivo concluído, o trabalhador ele tem direito às férias, conforme nós havíamos comentado agora há pouco. E esse período que ele tira férias, esses 30 dias, 20 ou 15, eles não deixam de ser computado como tempo de trabalho. Ele é contado como se ele estivesse trabalhando normalmente. E a cada mês, a cada 12 meses que o trabalhador ele vai laborando, vai se fechando um período aquisitivo, por quê? Porque ele trabalha esses 12 meses e vai se abrindo um outro período aquisitivo. Esse ciclo, gente, ele vai de forma automática, cabendo ao empregador conceder as férias para esse colaborador durante o período concessivo, ou seja, fechou 12 meses de trabalho, a empresa tem até 12 meses para agendar as férias desse colaborador. Então, resumindo, o período aquisitivo é 1 ano de trabalho e o período concessivo é o período que a empresa ela tem para ceder, para conceder as férias a esse colaborador. Vamos visualizar aqui um período aquisitivo e um período concessivo de férias. Vamos supor que esse colaborador ele tenha entrado, então, aqui na admissão, ter trabalhado os 12 meses para que pudesse ter o seu direito adquirido de férias, e ele teve. Quando ele terminou esse período aquisitivo, automaticamente inicia-se o período concessivo, que é o período que a empresa tem para agendar e ceder essas férias para o colaborador. E ela tem um prazo de 12 meses. Após 12 meses, vence um outro período aquisitivo do colaborador, onde ele vai trabalhar mais 12 meses até a conclusão do seu novo período aquisitivo. Vale lembrar que se a empresa deixar um ou mais períodos concessivos somarem, na ocasião que ela for das férias para o colaborador, ela terá que pagar uma multa. E essa multa é por descumprimento do prazo. Por isso, gente, que é importante, por mais que a lei ela coloque, né, esses 12 meses que a empresa tem para ceder as férias após o período estar fechado, é importante o gestor ele se programar com pelo menos uns 11 meses de antecedência para não ter problema.
Porque como uma programação antecipada, por mais que aconteça um imprevisto, o gestor, a organização, ela ainda consegue interceder. Se não, se tiver muito em cima do prazo, o que acontece? Vamos supor, um colaborador ele sofre um acidente de trabalho ou ele precisa se ausentar por um auxílio-doença, benefício do INSS. E ele já tem umas férias que está ali, batendo na porta para vencer uma segunda. Aqui, olha, eu trago um exemplo bem atípico. Um colaborador, ele tem um período aquisitivo de setembro de 2020 a agosto de 2021. E a empresa vai lá e marca para ele tirar as férias em agosto de 2022. Mas no mês de julho de 2022, ele sofre um acidente de trabalho ou um auxílio-doença. E ele retorna só após setembro de 2022. Isso significa que agosto de 2022, que era o prazo máximo para essa empresa estar cedendo essas férias para ele, ele estava ausente. E aí a empresa não conseguiu fazê-lo. Então, agora, quando a empresa agendar essas férias de setembro em diante, ela terá que pagar em dobro o valor das férias desse trabalhador. Existem algumas formas de concessão de férias, da qual a reforma trabalhista ela trouxe algumas diferenciações. As férias, gente, elas podem ocorrer de duas formas. Uma é conceder em apenas um período. Como assim? O colaborador ele pode tirar os 30 dias corridos, ou ele pode tirar os 20 dias corridos e vender 10. Então, não tem pausa de divisão, 20 dias corridos ou 30 dias corridos. E tem uma segunda opção, que é o colaborador tirar essas férias em até 3 períodos. É importante lembrar que tem uma regra para quando as férias é dividida. Um desses períodos que ele for tirar, ele não pode ser inferior a 14 dias. E os demais períodos não podem ser inferiores a 5. Então, o legislador até tomou cuidado nesse período não ser inferior a 14. Por quê? Lembra que nós comentamos lá no início da aula que as férias ela é justamente liberada para que o colaborador possa descansar? Então, esses 14 dias deve ser cumprido. O outro pode ser 5, pode ser 8, pode ser 10. Não tem problema, tá? Desde que um desses períodos não seja inferior a 14 e que esse colaborador trabalhe em até 3, e que esse colaborador tire as férias em até 3 períodos. Então, pode fazer 2 períodos de 15, pode-se fazer outros períodos, desde que atenda à legislação. Então, o empregado, ele pode, 15 dias antes do término do seu período aquisitivo, solicitar o abono, 1/3 de férias, sem prejuízo de sua remuneração. Então, vocês observaram, nós vamos confirmar um pouquinho mais para frente, que quem agenda as férias é a empresa. Mas quem diz assim, olha, eu quero trabalhar 20 dias e vender 10, ou eu quero trabalhar 14 dias, vender 10 e a diferença eu tirar no outro período, é o empregado, tá? E prestem atenção que a legislação, ela diz que são 15 dias antes do término do período aquisitivo. O colaborador, ele tem que falar, né, a sua vontade nesse sentido. Então, conforme nós já falamos, a escolha dos 10 dias de venda ou do abono pecuniário de 1/3 de férias é do próprio empregado, né? Então, ele pode vender e o empregador, ele não pode recusar, desde que ele cumpra com a programação de dizer que quer vender as suas férias 15 dias antes do seu período aquisitivo fechar, tá? Se ele dizer-me em cima da hora, olha, empregador, eu quero só 20 dias de férias, eu não quero 30, aí cabe o empregador aceitar ou não. Mas se ele fizer isso dentro do prazo, não tem como o empregador negar. Outro fato muito importante, gente,
é a data de pagamento das férias. A empresa, ela deve pagar o líquido das férias com até 2 dias de antecedência. Por quê? Porque se a empresa não cumpre com essa regra, o trabalhador, ele deve ganhar em dobro também o valor das suas férias. Por quê? Porque a empresa descumpriu com algo que está legislado. Então, é outra coisa importante que os profissionais de recursos humanos precisam se atentar muito. As férias têm que estar na conta do colaborador 2 dias antes da data inicial de suas férias. Então, conforme nós já conversamos, também existe o fracionamento em até 3 períodos. Esse quem dita é o empregado ou o empregador, é um consenso. Então, os dois podem, numa conversa, verificar o que fica melhor para o empregado, o que não vai deixar a empresa na mão, quem vai cobrir quem, e aí sim fazer a programação dessas férias. E aqui eu trago um exemplo, é apenas um exemplo novamente de um período aquisitivo fechado, né? Ele fechou aqui e lá no meio do ano o empregado e o empregador decidiram ceder as férias. E olha a programação que eles fizeram, gente. O primeiro período, eles programaram de tirar de 11 a 24 de outubro. Então, eles cumpriram com os 14 dias que a lei manda. O segundo período, eles programaram de 13 a 22 de dezembro, dando 10 dias. E o terceiro período, de 1º a 6 de junho do ano seguinte, completando 6 dias. Então, ao todo, esse colaborador vai tirar 30 dias de férias referente ao período aquisitivo de setembro de 2020 a agosto de 2021. E a data de gozo das férias cabe ao empregador, cabe à empresa, né? Então, as férias é a empresa que vai falar, olha, fulano, vamos ceder suas férias tal mês, tal dia, né? Quando acontece o fracionamento, dá para se ter uma conversa sem problema nenhum. Programação diversas também, né, gente? De 20, 30 dias. Vai muito do relacionamento que o colaborador tem com a empresa, com o relacionamento que o colaborador tem com o seu gestor. E algo muito importante também para nós profissionais de recursos humanos. As férias, elas não podem iniciar 2 dias antes de algum feriado ou de final de semana. Tá? Tem alguns sistemas de folha de pagamento que já são parametrizados. Você coloca lá uma data que vem feriado, ele te dá um aviso. E tem sistemas que não. Então, é importante para que a gente possa cumprir corretamente com a legislação. Temos aqui também a perda de direito aos dias de férias. Então, essa tabelinha, ela mostra os dias de férias proporcionais e a quantidade de falta que você pode ter e tirar dias de férias. Algo que a gente precisa saber, quanto mais faltas injustificadas o colaborador tem no período aquisitivo, menos dias de férias ele terá direito. Então, por exemplo, até 5 dias de férias dentro do período aquisitivo, ele não perde nenhum dia de férias, ele tem direito a 30 dias. Mas, se dentro desse período ele tiver mais que 32 dias de faltas injustificadas, esse período de férias, esse período aquisitivo, ele é automaticamente baixado. Ele perde esse direito. Outro motivo é quando o empregado ele deixa de trabalhar por mais de 30 dias e ele recebe salário. Isso acontece algumas vezes devido a uma paralisação parcial ou quase que total das empresas ou da indústria num determinado momento. Então, ele tendo esses dias remunerado, ele perde o período aquisitivo de férias também. E quando o empregado ele permanece em licença remunerada. Não são todas as organizações, mas algumas cedem, né, licenças remuneradas aos seus colaboradores, e quando essa libera um colaborador, vai interferir no período aquisitivo e nas férias dele também. E um outro ponto é o colaborador ele ter recebido benefícios, ter recebido valores da Previdência Social. Quando o colaborador ele fica afastado
por um acidente de trabalho ou por um auxílio-doença, por mais de 180 dias dentro do período aquisitivo, ele perde esse direito de férias também. Esses 180 dias, gente, ele pode ser contínuo ou não. Algo que a gente tem que notar é se está dentro do período aquisitivo. Eu trago aqui um exemplo. Então, novamente, esse colaborador, ele está no período aquisitivo de setembro de 2020 até agosto de 2021. Ele entrou em auxílio-doença aqui, ó, no mês de julho. Ele se afastou. Ele ficou 6 meses afastado e ele retornou em janeiro de 2022. Nesse caso, o colaborador, ele não perde o direito de férias dele. Por quê? Porque nesse período aquisitivo aqui, ele ficou apenas um mês de férias, perdão, um mês afastado. Iniciou-se um novo período aquisitivo e ele ficou 5 meses afastado. Então, houve uma quebra aqui, olha. Então, aqui ele vai tirar os 30 dias de férias referente a esse período aquisitivo de 2021. E se ele não se afastar mais, ele vai tirar mais 30 dias no período aquisitivo de 21-22. Diferente do exemplo 2, que esse colaborador, nesse período aquisitivo, ele trabalhou normal, ele não teve nenhum afastamento. Mas aqui no período aquisitivo de 21-22, ele entrou em auxílio-doença no mês de outubro de 2021 e ele retornou à empresa em março de 2022. Então, ele ficou 6 meses afastado pela Previdência Social. Então, esse período aquisitivo de férias que ele tinha direito, aqui ele morre. Por quê? Porque ele ficou 6 meses afastado. Algo bem importante, gente, lembrar é que quando o colaborador ele fica 6 meses afastado e cessa esse direito de férias desse período aquisitivo, conta-se um novo período aquisitivo não mais da data de admissão, aqui setembro de 2020, mas sim do retorno que esse beneficiário teve do INSS. Então, por exemplo, se aqui terminou em 4 de 2022, um novo período aquisitivo dele vai ser a partir de abril, mês 4 de 2022. É assim que funciona quando esse colaborador tem um período aquisitivo fechado, baixado, por causa de um afastamento de mais de 180 dias. Agora vamos falar um pouquinho sobre férias dobradas, né? Então, aqui o artigo 137 da CLT, ele fala que quando o empregador ele não concede as férias ao empregado no período concessivo subsequente ao período aquisitivo, ou seja, o trabalhador trabalhou 12 meses e a empresa nos 12 meses seguintes não cedeu as férias para ele, não concedeu as férias para ele, quando ela o fizer, ele terá uma multa para pagar, a empresa terá uma multa a pagar, que é o dobro do valor da remuneração desse colaborador. E em um outro momento que a empresa paga as férias dobradas para o colaborador é quando ela não faz o pagamento 2 dias antes desse colaborador sair de férias. Esse aqui é a súmula 450 do Tribunal Superior do Trabalho, que fala sobre o pagamento das férias, né? Que é devido o pagamento em dobro da remuneração, incluindo 1/3 de férias, com base no artigo 137, que quando, ainda que gozadas na época própria, ou seja, o colaborador trabalhou os 12 meses e a empresa programou as suas férias corretamente antes do término do período concessivo, e não pagou essas férias com o prazo certinho de 2 dias antes de iniciar suas férias, o colaborador tem esse direito de receber em dobro. E aqui, gente, eu trago um modelo, né, de aviso de férias. Então, cada sistema de folha de pagamento tem o seu modelo, mas geralmente o que eles trazem
colocam o nome, a matrícula do colaborador, diz o período aquisitivo referente àquelas férias que ele está tirando, diz também a data que ele vai sair de férias e a data que ele vai assinar esse documento. Esse modelo é de solicitação de abono de férias, então é quando o colaborador ele deseja vender os 10 dias de férias para a empresa, ele assina essa solicitação. Notem aqui, gente, que olha, ele assinou esse documento no dia 23 de abril de 2020. E o período aquisitivo dele vai terminar em 8 de maio. Então, aqui, ó, ele indicou ao empregador o desejo dele de tirar somente 20 dias de férias e vender os 10. Então, aqui não tem como o empregador negar, ele tem que aceitar. E aqui o recibo de férias, onde vai trazer também o nome da empresa, nome do colaborador, e aqui os demonstrativos de pagamento. Agora, nós vamos entrar em alguns cálculos de férias. Eu trouxe 7 modelinhos de cálculos para que a gente possa entender como que funciona o cálculo de férias e depois nós vamos fazer uma atividade em sala de aula. Bom, vamos lá. Cálculo de férias. Vamos supor que esse empregado, ele vai tirar 30 dias de férias. A admissão dele foi dia 1º de fevereiro de 2020, o salário dele, 1.156, o período aquisitivo foi de 1/2 de 2020 a 31/1 de 2021, o período concessivo, ou seja, o período de férias que a empresa marcou foi de 1º a 30 de junho de 2021. Isso significa que ele vai retornar ao trabalho dia 1º/7. E a data de pagamento? Bom, se ele vai entrar de férias dia 1º de junho, a empresa, dia 28 de maio, tem que depositar esse salário para ele. Então, vamos para o cálculo? Para facilitar o cálculo e a visualização, eu separei uma tabelinha em 3 colunas, onde a primeira vai nos mostrar todos os eventos referentes às férias, a segunda, todos os proventos, ou seja, tudo que o colaborador ele tem direito a receber, e a última coluna, as de desconto. Então, a nossa legislação, ela diz que quando o colaborador ele sai de férias, ele não pode ter prejuízo salarial, muito pelo contrário, ele tem que receber o salário dele acrescido de 1/3. Então, é o que nós vamos fazer nesse cálculo. Nós vamos pegar o 156,80 e vamos dividir por 3, que é aqui nós vamos pagar, então, esse 1/3 para ele. Vai dar 385,60. Vamos somar esses dois valores, gente, porque em ambos incidem INSS, então vai dar o valor de 1.542,40. Então, esse valor, ele vai ser a segunda faixa do nosso INSS, a primeira faixa nós já temos, então é uma completa no valor de 82,50. Vamos, então, agora calcular a residual do nosso valor de 1.542,40 menos 1.100, vai dar 442,40. Vamos pegar esse valor e vamos multiplicar por 9%, porque é o valor da faixa que está os nossos 1.542,40, e vai dar 39,81. Então, a residual, 39,81. Vamos somar a completa e a residual, vai dar 122,31. Então, eu venho aqui e coloco na coluna de descontos, 122,31. Isso significa que esse colaborador vai receber 1.420,09 referente férias. Aqui na tabelinha 1.420,08, que é a questão do INSS, né? Aqui eu trago o cálculo completo
para vocês verificarem depois. Quem ainda tiver dúvidas referente ao cálculo de INSS, aqui eu trago ele bem detalhado, tá ok? Vamos agora para o segundo exemplo. Aqui, no exemplo 2, um empregado com 20 dias de férias, ele solicitou os 10 dias de abono. A admissão dele foi dia 1º de fevereiro, o mesmo salário, mesmo período aquisitivo, só que o concessivo, gente, por ele ter vendido os 10 dias de férias, ele vai tirar férias de 1º a 20 de junho e vai retornar ao trabalho dia 21 de junho. As férias serão pagas 2 dias antes dele sair de férias. Vamos para o cálculo? Então, aqui eu vou tratar esse cálculo desse colaborador com um pouquinho de diferença do que nós fizemos o primeiro. A primeira coisa que nós vamos fazer vai ser achar quanto esse colaborador ele ganha por dia. Então, nós vamos pegar o salário dele e vamos dividir por 30. Então, ele ganha por dia R$ 38,60. Ele vai tirar 20 dias de férias. Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos pegar o que ele ganha por dia e vamos multiplicar por 20. Então, nós temos o valor de R$ 771,20. E vamos tirar 1/3 desse valor. Então, a horas férias dividido por 3. Certo, muito bem. Lembram que ele vendeu 10 dias de férias? Então nós vamos calcular esses 10 dias aqui também. Então, nós vamos pegar o salário dia e vamos multiplicar por 10. Deu R$ 385,60. E vamos tirar 1/3 desse abono. Ah, prof, mas ele ganha 1/3 sobre os 10 dias que ele vendeu? Sim, ele ganha. Ele não pode ter prejuízo salarial. Então, o total deu R$ 1.542,40. O que acontece, gente, quando o colaborador ele vende 10 dias de férias? Esses valores de abono não têm tributação. Não tem INSS sobre os valores de férias vendidas, apenas de férias gozadas, tá? Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos pegar o 771,20 mais 257,07, que vai dar 1.028,27, e vamos tirar isso e vamos tirar o INSS. Então, aqui, ele vai cair na primeira tabela, de 7,5. Então, nós vamos fazer 1.028,27 vezes 7,5, que vai dar o valor de 77,12, que é onde a gente vai colocar no valor de INSS. Então, a receber, esse colaborador, ele vai receber R$ 1.465,28. Vamos voltar para os nossos slides. Então, vamos lá. Olha só. Gente, então, por que quando o colaborador ele vende os dias de férias, é importante a gente fazer por salário dia? Porque fica mais fácil o cálculo, né? De você saber o que são 20 dias e o que são 10 dias. Observe que o nosso primeiro exemplo, ele tirou os mesmos 30, ele tirou 30 dias de férias e ele teve um líquido de 1.420,08 com 30 dias de férias e com 20 dias de férias 1.465,28. Então aqui tem diferenças de tributos. Esse colaborador, ele pagou menos imposto, menos INSS. Por quê? Porque o valor incidiu apenas sobre 20 dias e não sobre os 30 dias, tá? E aí você vai me perguntar, mas prof, é um valor tão baixo entre 10 dias, entre 20 dias e 30 dias de férias? Observe que esse colaborador, ele vai voltar a trabalhar dia 21 de junho. Então, a partir do dia 21 de junho, em folha de pagamento, o salário dele será normal.
tá? Nós vamos ver um pouquinho mais a respeito disso em folha de pagamento. Fiquem tranquilos, não se desesperem. Entendam aqui o cálculo de férias apenas, tá bom? Agora, nós vamos para o exemplo 3. Então, é um empregado e ele tirou 30 dias de férias, mas além de salário, ele tem médias variáveis. Quando a gente fala médias variáveis, aqui na nossa aula a gente pode ler média de horas extras ou média de comissão. Por quê? Porque cada empresa ela trabalha de uma forma com médias, né? Então a gente vai fazer aqui um cálculo colocando assim que vai ser uma média que pode ser independente do evento, hora extra ou comissionamento, somente para vocês entenderem como que entra médias variáveis em cálculo de férias, ok? Então tá. Então aqui a mesma coisa, o mesmo salário, só que ele teve uma média de 396, tá? Então, teve hora extra, teve comissão, e nos 12 últimos meses gerou isso aqui de média. Pegamos tudo que ele ganhou nos últimos 12 meses, somamos e dividimos por 12. Deu uma média de 396 reais. Ele vai tirar férias de 1º a 30 de junho, vai retornar ao trabalho de 1º/7 e no dia 28 de maio o pagamento tem que estar na conta bancária dele. Vamos aos cálculos então. Então aqui nós vamos colocar o salário dele, R$ 1.156,80. Vamos colocar as médias variáveis que ele teve nos últimos 12 meses, que foi 396, e vamos somar esses dois valores. Então, o cálculo que nós vamos fazer de férias não vai ser 1.156,80 ou 396, será a soma dos dois, 1.552,80. Então, vamos colocar lá, 1.552. Aqui a gente colocou, aqui eu coloquei separado, então 1.156,80 com a média de 396, que vai dar 1.552,80, ó, que nem a gente colocou aqui em cima. É sobre esse valor que eu vou tirar 1/3 de férias. Então, eu vou pegar os 1.552,80 e vou dividir por 3. Vai dar 517,60. Essa média de férias também incide INSS. Então, por isso, eu vou fazer o meu cálculo aqui, ó, em cima de 2.070. Então, vou para a primeira faixa, que eu já tenho da completa, né, que é o valor de R$ 82,50. Agora, eu vou fazer a residual de 2.070. Vou fazer aqui um maisinho já. 2.070,40 menos os 1.100, que vai dar 970,40. Vamos pegar esses 940, e fazer vezes 9%, que vai dar 87,33. Então, o valor do INSS vai ser R$ 169,83. 169,83. Então, esse colaborador que tem uma média de 1.552,80, ele vai tirar 30 dias de férias e vai receber um líquido de 1.957. Vamos voltar para os slides. 1.956. Então, novamente, um centavinho devido a arredondamento de uma conta e outra. Aqui, gente, eu deixei o cálculo do INSS completo, caso vocês tenham alguma dúvida. Então, a média é isso, é somar com o salário e o restante do cálculo é normal, conforme a gente já vem aprendendo desde o início da nossa aula. Tudo bem até aqui? Então, vamos prosseguir. Vamos agora para o exemplo 4. Então, aqui é um empregado que ele vai tirar 20 dias de férias e 10 dias de abono, mas ele tem médias de horas extras e comissões, então ele tem médias variáveis. Então, como que vai ficar esse cálculo aqui? Se ele vai tirar 20 dias de férias,
ele vai ter férias do dia 1º ao dia 20 e vai retornar para o trabalho no dia 21 de maio. Vamos para o cálculo para que a gente possa entender melhor. Então, aqui novamente ele tem o salário de R$ 1.156,80 e uma média de 356, é isso? 396 a média dele. Isso mesmo. Então, aqui eu vou apagar para que a gente possa calcular juntos, porque minha intenção é que vocês aprendam. Vamos lá. Nós temos o salário, nós temos a média, então nós temos o total, R$ 1.552,80. O que nós vamos fazer? Vamos descobrir qual que é o salário dia. Para que eu descubra o salário dia, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que dividir o total desse valor por 30. Então, eu vou pegar lá os 1.552,80 e vou dividir por 30, que é o número de dias existentes dentro de um mês. Então, vamos colocar lá que ele ganha por dia R$ 51,76. Vamos fazer o mesmo cálculo que nós fizemos lá no passado. Nós vamos pegar o valor do salário dia e vamos multiplicar por 20. Então, 1.035,20. Vamos extrair 1/3 desse valor. Então, 1.035,20 nós vamos dividir por 3. 345,07. O abono, que são 10 dias, nós vamos fazer a mesma coisa. Nós vamos pegar os 51,76 e vamos multiplicar por 10, que vai dar 517,60. E esse valor nós vamos dividir por 3 para encontrar o valor de 1/3. Tudo isso, gente, deu o valor de R$ 2.070,40. Nós vamos agora tirar o INSS. Mas conforme nós já aprendemos sobre o abono, sobre 1/3 do abono, não há tributos de INSS. Então, por isso, nós vamos só calcular em cima desses dois valores, tá? Então, o cálculo é exatamente igual ao anterior. A única coisa que nós fizemos foi acrescentar o valor da média na soma total, para que a gente possa ter a base para começar a fazer os cálculos, tá? Então, aqui ele vai dar 1.380,27. Então, a mesma coisa. Nós temos uma completa no valor de R$ 82,50. Então, agora vamos pegar a residual de 1.380,27. Nós vamos diminuir os 1.100, que vai dar 280,27. 280,27 vezes 9% vai dar 25,22. 25,22. Então, o valor de INSS vai ser de 107,72, que nós vamos colocar. Então, o total de 2.070 menos 107,72, ele vai ter um líquido de 1.962,68. Ok. Voltando para o slide, então, 1.962,68. E aqui o cálculo do INSS completo, caso vocês queiram fazer passo a passo. Agora, vamos para o nosso próximo exemplo, que é um empregado que vai tirar 30 dias de férias, mas o salário dele tem mais um tributo, não é só o INSS, e sim o imposto de renda. Então, aqui em questão de retorno ao trabalho, data de pagamento continua igual, e no cálculo nós vamos acrescer, então, mais um desconto. Vamos lá? Então, o salário de 356,80, nós vamos colocar esse valor para as férias dele, né, de horas férias, e vamos acrescer 1/3 de férias, que vai dar 1.052,27. As férias com mais 1/3 vai dar 4.209,07.
Esse valor de 4.000, ele se encaixa aqui no último percentual de 14%. Então, a primeira coisa que nós temos a fazer é calcular o INSS. Bom, já sabemos que, se ele está na faixa dos 14%, essas três faixas aqui terão esses valores. Terão o valor de R$ 82,50, o valor de R$ 99,31 e o valor de R$ 132,21. Então, agora nós vamos fazer o residual dessa faixa, que vai ser o valor de 4.209,07 menos o 3.305,22. Isso aqui vai dar 903,85. Nós vamos pegar esse valor e vamos multiplicar por 14%, que vai dar 126,54. 126,54. Então, o valor do nosso INSS, ele vai ser de... Opa. R$440,56. Então, nós vamos colocar aqui, ó, INSS 440,56. Agora que nós já temos o valor do nosso INSS, o próximo cálculo, o próximo passo é o imposto de renda. Vamos lá, então? O imposto de renda, nós vamos pegar aqui, então, o valor de 4.209,07, que é o valor total que ele tem a receber. Então, vamos lá. 4.209,07 e vamos tirar o valor do INSS, 440,56. Vamos supor que aqui não disse que esse colaborador ele tinha dependente, então não vamos descontar nada, porque o problema em si não nos deu esse detalhe. Então, ele tem um valor de R$ 3.768,51. E isso vai se encaixar aqui, ó, na faixa de 22,5%. Então, nós vamos pegar esse valor e vamos multiplicar por 22,5%. Vai dar 847,91. Então, agora nós temos que deduzir o 636,13. Então, esse valor menos 636,13, 211,78 é o valor do imposto de renda. Então, 4.209,07 de proventos, menos 652,34 de descontos, nós temos um líquido de 3.556,73. Vamos lá, então, cálculo do INSS, o cálculo do imposto de renda, e aqui a tabelinha com os proventos e os descontos e o valor líquido. Gente, viram que não tem segredo? É o que nós estudamos nas aulas passadas referente a cálculo. O importante é sempre ter esses totais, essa base aqui completa e correta, para que o restante do cálculo fique certo, fique correto. O exemplo 6, ele nos traz um empregado com 20 dias de férias e 10 dias de abono. E esse empregado aqui, ele tem um salário alto. Então, por ele ter um salário alto, nós vamos ter que verificar como que ocorre os descontos dele nesses abonos. Vamos lá para esse exemplo, então? Então, aqui nós vamos colocar o salário e a média dele. Então, o salário de 356,80 e uma média de 396. Eu vou somar o valor do salário e eu vou somar o valor da média.
vai dar o valor de R$ 3.552,80. E como os outros cálculos de 20 e 10 dias nós fizemos, nós vamos descobrir qual que é o valor do salário dia desse colaborador. Então, nós vamos pegar o 3.552,80 e vamos dividir por 30. Sabemos, então, que ele ganha R$ 118,43 por dia. E agora, o cálculo simplesmente segue o mesmo fluxo dos demais. Deixa eu apagar aqui para a gente fazer juntos. Então, nós vamos pegar o valor do dia, 118,43, nós vamos multiplicar por 20. E nós vamos pegar o valor de 20 dias e vamos fazer o cálculo para saber 1/3. A mesma coisa vai acontecer com os 10 dias, 118,43 vezes 10, e 1/3 desse valor de 10 dias de abono. Vai dar um total de 4.737,07. Aqui também não entra o cálculo do abono para a parte de tributos. Então, nós vamos somar aqui os valores de 20 dias de férias e 1/3, que deu 358,04. 358,04. Vamos descobrir primeiro o INSS. Então, 358 vai estar na faixa dos 12, ó. Então, aqui vamos colocar o valor da primeira faixa de INSS, que é os R$ 82,50. A segunda, que é a 99,31. E vamos na busca da terceira, né? Então, para isso, nós pegamos o valor de 358,04, que é o quê, gente? É o valor dos 20 dias de férias mais 1/3 desse abono. E vamos diminuir por 2.203,48, que é a faixa anterior, que dá 954,56. Esse valor nós vamos multiplicar por 12, que é a faixa da qual nós precisamos encontrar o valor correspondente ao INSS, que vai dar 114. Vamos arredondar aqui para 55. Então, vamos somar esses três valores, possamos encontrar o valor do nosso INSS, 39636. Então, o INSS, 29636. Ótimo. Mediante o encontro do desconto do INSS, o nosso próximo passo será o valor do desconto do imposto de renda. Vamos lá, então? Vamos pegar, então, o valor dos 20 dias de férias mais 1/3 de férias de 20 dias. Então, vai ser o 350 e 358,04. Vamos diminuir pelo valor do INSS, 29636. Aqui também, levando em consideração que esse colaborador não tem dependente para imposto de renda, deu 2.861. Ele vai cair nessa faixa aqui, ó, gente, de 15%, 2.861. Então, vamos pegar esse valor, multiplicar 15%, vai dar o valor de 429, e o valor de 429, a faixa de 15%, nos permite deduzir 354,80. Nós temos um valor, então, de 74,45. 74,45. Gente, eu fui assim, não entrei em detalhes, né, profundos no cálculo de INSS de imposto de renda na aula de hoje, porque nós já tivemos aulas exclusivas referente a esses cálculos, a esses descontos, a essa metodologia. Mas se porventura vocês estiverem estudando em casa e tiver alguma dúvida, por favor, entre em contato comigo, ok? Vamos lá, então, para o nosso slide? Então, aqui o cálculo do INSS, passo a passo, o imposto de renda também. E aqui, então, o total de férias desse colaborador. 20 dias de férias com 10 dias de abono. Vai dar um líquido de 4.366,26. E esse colaborador retorna ao trabalho dia 21 de junho. Excelente! Vamos, então, para o último cálculo do dia. No exemplo que eu trago aqui, esse colaborador ele entrou em fevereiro de 2019.
Então, fevereiro de 2020 tinha vencido o primeiro período aquisitivo e em fevereiro de 2021 o segundo. E esse empregador, aqui nesse exemplo, ele concedeu férias a esse empregado em junho de 2021. Isto significa que ele terá que pagar em dobro as férias a ele. O importante lembrar que no cálculo de férias dobradas não há incidência de INSS sobre o valor do pagamento em dobro, mas há a incidência do imposto de renda sobre esse valor. Então, assim, em questão de tributos, o colaborador, ele não paga mais a previdência, ele já pagou a previdência referente àqueles 30 dias, ele se torna isento do valor que ele vai receber em dobro, mas o imposto de renda não. Ele vai fazer parte do cálculo e, consequentemente, do desconto. Vamos lá, então? Vamos fazer o cálculo? Então, aqui vamos levar em consideração a remuneração desse colaborador, que vai ser o valor de R$ 356,80. E vamos calcular 1/3 desse valor também. Então, R$ 356,80 dividido por 3. Isso significa, deixa eu tirar aqui só para a gente, que ele teve esses dois valores referentes aos 30 dias de férias. A soma desses dois valores dá o valor de 4.209,07. Gente, é exatamente esse valor que é a multa das férias em dobro, tá? É 4.209,07. 4.209,07. É o valor das férias mais 1/3. Só que nós vimos que referente INSS, ele não vai recolher em cima desse valor. Ele vai recolher em cima apenas desses dois aqui, ó, de 4.209,07. 4.209,07 de INSS. Mas o imposto de renda, ele vai pegar todos os valores. Então, ele vai ser calculado sobre 8.418,14. Leão não perdoa, né, gente? Mas vamos lá. Que bom ganhar um dinheirinho extra, né? Tá certo que você trabalhar 2 anos consecutivos também é bem cansativo, né? Então, meio que essa multa faz uma compensação. Mas, voltando ao nosso cálculo, bom, o valor de INSS é 4.209,07. Isso significa que ele vai entrar aqui nos 14%. Então, nós vamos pegar o valor da primeira faixa, nós vamos pegar o valor da segunda faixa, nós vamos pegar o valor da terceira faixa e o valor da quarta faixa a gente vai calcular. Então, vamos lá. Vamos lá. Mais 4.209,07 menos 3.305,22 vai dar 903,85 vezes 14%, vai dar 126,54. Vamos somar. Vai dar 440,56. Então, vamos vir aqui na nossa planilha e vamos lançar o valor de 440,56. Tendo o valor do INSS, então, o próximo passo será o cálculo do imposto de renda. Então, o imposto de renda já é o valor de 8.418,14. Vamos deduzir o valor do nosso INSS, 440,56, e vai dar o valor de 7.977. Ah, eu não deixei aqui a tabelinha de IR, deixa eu lançar ela para cá.
Esse valor de 7, ele vai ficar acima, ó. Então, a gente vai para a faixa do 27,5. Então, 7.000 e pouquinho vezes 27,5% vai dar 293,83 menos 86936. Então, gente, o valor de imposto de renda é de 1.324,47. Então, o valor líquido de um valor bruto de 8.418, deduzindo os impostos, esse colaborador vai receber 6.653,11. Então, aqui nós temos o cálculo dessas férias, né? Então, aqui é passo a passo do INSS, do imposto de renda e o cálculo em si. Aqui deu uma diferencinha de 1 centavo que acaba acontecendo mesmo devido a arredondamentos, né, gente? Caso o empregador ele queira dividir em 3 períodos as férias dos seus colaboradores, ele pode, conforme as regras que nós falamos, ele vai pegar o salário, dividir por 30 e multiplicar pelos dias de férias que aquele colaborador vai tirar. Ele vai descontar INSS, se tiver o imposto de renda, os cálculos serão exatamente os mesmos, ok? E agora nós estamos encerrando a nossa aula. Eu vou deixar 3 exercícios para que possamos fazer como fixação e estou à disposição caso surja alguma dúvida. Desejo a todos uma excelente semana. Beijos! Obrigada!